Muito boa noite a todos. Estamos felizes porque temos a oportunidade de estudar mais uma vez a Bíblia. Nós vamos estudar a continuação do nosso estudo das 7 trombetas. Essa é a parte número 2 e a última desse estudo fascinante. E nós estamos nos adentrando no nosso estudo no que daqui a pouco será o grande conflito, resolvido através dos desígnios de Deus e sua justiça. Para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos pedir a bênção do Espírito Santo sobre ele. Por favor, irmã Marilanda, oremos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por mais um estudo nessa noite. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo teu santo e bom Espírito que tem nos ajudado e nos dado entendimento para conhecermos cada vez mais o seu caráter e teus planos de salvação. Nos prepara, ó Deus, nos abençoa, nos dando essa sabedoria que nem sempre todos recebem, Senhor. Somos pessoas privilegiadas. Dê uma bênção de uma maneira especial ao Johan, que vai nos explicar, Senhor, sobre as trombetas, ó Deus. Fica conosco durante todo esse estudo e também com os nossos familiares. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Para quem se lembra, nós começamos na semana passada o estudo das trombetas. É um estudo conectado com a história e as mensagens das igrejas e dos selos, ok? Não vamos perder de vista isso. E nós vamos avançar na perspectiva de a quem são dirigidas estas mensagens, né? Essa simbologia, são juízos, são advertências, são chamadas de atenção com maior intensidade, nós havíamos mencionado. O povo de Israel foi atingido, a igreja cristã, quando se desviou da verdade, né, na versão Roma Imperial, e ao longo dos séculos. E agora nós vamos ver, historicamente avançando no tempo, quais serão os grupos, as religiões que serão impactadas por estas mensagens. No caso da quinta, sexta e sétima trombeta. Ok? Então, vamos começar. Só para mim ou para todo mundo, Eu vou, Johan? eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Melhorou, Raquel? Tá bem baixo mesmo. Deixa-me ver Ou aqui. é só para mim? Parece que está para todo mundo. E agora, como está? Alô? Agora está melhor. Tá melhor, tá bom. Melhorou um pouquinho. Ok, obrigado. Qualquer momento que tiver uma interferência, é só me avisar, tá bom? Então, a Bíblia diz, Apocalipse 9, 1 e 2. Leiamos juntos. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, lembrem-se, né, que cada anjo tem uma trombeta, e eles vão derramando essas mensagens, né, aos respectivos grupos religiosos que receberão esses juízos e castigos. Existem 3 linhas de interpretação. As quinta, sexta e sétima são um pouco mais complicadas de entender, né? Porque a gente vai avançando no tempo. Por isso a gente abre um pouquinho mais essa parte teórica, tá? É importante a gente ter ideia da diferença entre as interpretações. Os preteristas seriam aqueles que colocariam o cumprimento dessas de todas as trombetas para o passado, ok? Já ocorreu, não é para os nossos dias, então eles dizem que João se referia a uma possível invasão do Império Romano pelos imensos exércitos do Império Partiano, ok? Muito antes perdão, na época da existência do início do Império Romano, ok? Então, só que essa invasão, assim, o
o efeito, né, e as consequências desse tipo de invasão prevista por esses os preteristas, ela nunca ocorreu, ok? Então não encontramos embasamento histórico para confirmar a profecia, ok? Os futuristas vão fazer o oposto. Eles vão dizer de que todas as trombetas vão se cumprir no futuro. Não ocorreram em paralelo às igrejas, muito menos com os selos, e serão catástrofes, né? Eventos muito marcantes e ocorrerão no futuro, ok? Aí há uma pequena, eu diria grande confusão, né, na simbologia, porque eles vão entrelaçar com as sete pragas, tá? Então eles vão vincular tudo para um tempo em que ainda vai ocorrer, tá? Então, e alguns eles exageram um pouco no sentido de que eles colocam os demônios que sairão de cavernas, né, como morcegos, para fazer acontecer essas mensagens, né, na maneira que está escrito no Apocalipse, porque aparecem gafanhotos, aparecem, né, um vulcão, fogo. Vocês se lembram da simbologia que a gente está estudando, né? Uma terça parte dos habitantes, do mar, da terra. Então, se lido literalmente, as pessoas usam da criatividade e elas vão muito longe na interpretação, ok? Precisamos sempre lembrar, o inimigo deseja que nós não entendamos a palavra de Deus da maneira como Deus quer. Por isso, ele vai tentar desviar a atenção dos protagonistas verdadeiros, daqueles que precisam receber essas mensagens das trombetas, ok? Então, desvie sua atenção, se você quer olhar para essas mensagens só para o passado, e desvie sua atenção focando apenas no futuro. Não estou dizendo que nós não precisamos olhar para o futuro, nós precisamos, e a profecia vai nos dar garantias do futuro. Porém, os futuristas tendem a olhar apenas o futuro, tá? Então, esse é um erro que precisamos evitar, porque se tudo fica para o futuro, né, nós não podemos aprender com a história, né? E aí nós desvinculamos totalmente Daniel de Apocalipse e entraríamos num problema muito sério. Olhar cada capítulo do Apocalipse como se fosse um único capítulo desconexo dos demais, e tudo se desmorona no aspecto da interpretação e sua aplicação. A mais conexa, né, mais racional, usando os textos da Bíblia, conectado com a história, seria a interpretação histórica, ok? A interpretação histórica vai usar parte do passado, conectando com as 7 igrejas, os 7 selos, e vai dar uma interpretação mais oportuna num contexto da história junto com o futuro, ok? Vocês vão ver que na 7ª trombeta nós vamos falar do futuro, tá? Então, a interpretação historicista, ela vai trazer a história e vai para o futuro, tá? Não é nada tudo para o passado e muito menos tudo para o futuro. Então, já vou dar a resposta, mas nós vamos entender a simbologia, tá? Qual que é a resposta dessa simbologia da 5ª trombeta? Ela se refere ao surgimento e ao crescimento e à ação do islamismo, uma religião muito grande, muito conhecida no mundo inteiro, ok? Foi Martinho Lutero que propôs, outros estudiosos, né? Isaac Newton estudava a profecia. Então, esse comentário, esse livro do professor Mervyn Maxwell, foi extraído dele, tá? É um resumo de vários e vários capítulos, essa frase que eu estou colocando aqui. Então, a 5ª trombeta se refere ao islamismo, ok? Vamos analisar nos detalhes. Assim como a igreja romana foi atingida na 4ª, né, trombeta, na 3ª, 4ª, no início Roma imperial, depois Roma papal, com a sua 2ª fase. Agora, nós vemos uma religião que não detém a verdade, que detém parcialmente alguns elementos da verdade, que serão atingidos pelos juízos de Deus. Ok? Então, lembrem-se sempre, estamos falando de que esses juízos cairão
sobre a religiões, nós falamos de judaísmo, né, um cristianismo que se desviou da verdade, e agora um islamismo, que tem uma base na crença de Abraão como patriarca, ok? Então vamos analisar como o inimigo tentou usar também os árabes, né, os maometanos. Ao longo da história eles receberam outros nomes também, para enganar, né, a humanidade, e Deus, em contrapartida, usou eles para enviar castigos contra aqueles que perseguiram o povo de Deus, tá bom? Então vamos analisar muito, grosso modo, quais são as principais crenças da nação islã, tá? São várias nações, na verdade. Quando eu falo nação, não se refere a um país. Eu falo um conglomerado de pessoas, né, grupos, seitas e nações que se dividem em vários países no norte da África, né, na Arábia e parte da Ásia, tá? Então, Maomé, ele era um comerciante na cidade de Meca, na Arábia, e por volta do ano 612 ele recebe visões de um anjo. Lembram-se que uma estrela foi enviada, caiu do céu para a terra, como nós lemos nos versículos do capítulo 9, se referindo a esta trombeta. Então a gente entende que esse anjo foi enviado para Maomé, e esse anjo, enviado entre aspas, né? Lúcifer caiu do céu e um anjo do mal apareceu a Maomé, e ele estabeleceu ali as bases do que seria futuramente a religião islâmica. Então, um anjo do mal enviou mensagens a respeito de o que seria a fundação de uma religião muito importante na história da humanidade. Ok? Então, as principais crenças, né? A base fundamental é que existe apenas um único Deus, cujo nome é Alá. Alá é uma forma arábica de um dos nomes de Deus adorado pelos descendentes de Abraão, né? Vocês se lembram de Isaac, de onde vieram os israelitas, e Ismael, de onde vieram os árabes, né? Então, como houve uma mudança na linguística, né, no idioma, essa forma de fala, né, de Deus, né, dos descendentes de Abraão, se estabelece como o Deus, o único Deus que para eles é o verdadeiro, Alá, ok? Então eles são contra o politeísmo e eles desencorajam e eles vão tentar fazer guerra, né? Vão tentar banir as nações que consideram pagãs, etc., que são politeístas. Então, do ponto de vista bíblico, essa característica é positiva, porque existe um único Deus, ok? Assim como nós cristãos acreditamos na Bíblia que existe um único Deus, eles também. Até aí, nós estamos vendo de que o inimigo vai usar parte da verdade, misturar com a mentira para criar um braço, né? Uma religião que vai enganar a muitos. Eles acreditam que Deus teve muitos profetas, porque eles acreditam no Antigo Testamento como inspirado também, né? São livros sagrados, eles acreditam na Bíblia, mas não como o único texto sagrado, e aí já está um problema, né? Porque nós acreditamos que apenas a Bíblia é o texto sagrado. Então, eles acreditam que profetas como Noé, Abraão, Moisés, Jesus foram enviados por Deus. Então, aí vem um engano, né? Eles colocam a Jesus como um ser humano e como mais um profeta. E lembrem-se, né? Quando o inimigo for desvirtuar na essência e o caráter, a natureza de Jesus, está à mão dele, né? Porque ele deseja que qualquer pessoa que se dirija a Jesus como seu único intercessor, ele não encontrará se ele for considerado apenas um homem, um mensageiro ou qualquer outra coisa do tipo, ok? Então, Maomé aparece como o último e maior de todos os profetas, ok? Então, eles fazem leitura do Antigo Testamento, sim, acreditam em Abraão, acreditam que Jesus foi um bom homem, um profeta, mas eles consideram a Maomé como maior que Cristo, que Jesus, ok? Entre alguns costumes, né, eles 5 vezes ao dia eles dão um aviso que deve ser proclamado nas mesquitas,
Não há Deus além de Alá. E Maomé é o seu profeta. Interessante que após a morte de Maomé foi composto o livro da religião islâmica, o Alcorão. Eu não tenho muitos detalhes a respeito, né, quem escreveu, como, etc. Mas é um compilado de ensinamentos, né, recebidos desse anjo, né, por Maomé e compilados nesse livro chamado Alcorão. Ele é o livro sagrado para os muçulmanos. Ok? Entre outras crenças, a palavra Islã significa aquele que se submete. O Alcorão ensina que no último dia haverá ressurreição dos mortos e haverá um juízo final. Uma outra crença é que eles têm a denominada, né, eles defendem a Guerra Santa e eles afirmam que poderiam, algumas seitas mais extremistas, né, arriscar a sua vida em troca de prazeres prometidos, tá? no Alcorão, no céu. Maomé admirava os judeus e cristãos e considerava esses povos eram também adoradores de Alá, pelo fato de serem monoteístas, né? E pelo fato de acreditarem no Antigo Testamento, ok? Então eles acreditavam que o Antigo Testamento seria considerado como o povo do livro, os cristãos e os judeus. O Alcorão ensina que se um seguidor de Maomé deixar a fé islâmica, ele deveria ser morto. E o islamismo, então, é uma religião missionária que tem o foco de crescer, crescer e crescer de diversas maneiras, né? De forma orgânica, através dos filhos, descendentes. Eles têm várias esposas, muitos filhos, né? Então, de maneira orgânica e através do que eles também poderiam denominar compartilhamento ou pregação das suas crenças, ok? Então vejam que há similaridades entre o cristianismo e o islamismo. Algumas seitas não comem carne de porco, por exemplo, consideram o porco um animal imundo. Eles têm um dia sagrado, têm um calendário com festas específicas. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns marroquinos, libaneses e argelinos, e eles comentaram comigo, muito resumidamente, que existem milhares e milhares de seitas dentro do que é chamado do islamismo. Assim como nós cristãos temos uma série de vertentes, né? Tem uma igreja em cada esquina, eles comentaram comigo que eles, da mesma maneira, têm milhares e milhares. Então, seria impossível descrever todas as características desses grupos, ok? Tem pequenas diferenças entre alguns e tem grandes diferenças entre outros. Aí vocês, pela imprensa, vocês vão poder reconhecer alguns deles, né? Os xiitas, sunitas, alguns países, né? Seguem uma religião islâmica mais rigorosa, como no caso do Afeganistão, etc, etc. Tá? Então é algo complexo, etc, né? Tem gente que estuda a respeito só sobre eles, mas aqui nós queremos só trazer no aspecto de que a profecia antecipou o surgimento, a ação e o que eles fariam contra o paganismo, né, que foi inserido no catolicismo, no sentido de Deus castigar esse poder papal que estava perseguindo seu povo. Ok? Vamos adiante. Versículo 3 e 4. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Ou seja, Deus está sempre preservando o remanescente do seu povo, né? Nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. A árvore sempre é pessoa, tá? Não é planta literal. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Novamente, Deus vai castigar os perseguidores do povo de Deus e Deus, de alguma maneira, identifica esses filhos que são fiéis ao longo da história. Os que guardam os mandamentos de Deus, e neste caso, né, a versão completa, né, dos mandamentos, não apenas 8, 5, 6 ou 7 mandamentos, ok? Então, gafanhotos, vamos tentar examinar.
Como gafanhotos no deserto. O professor, né, pastor e teólogo Marvin Maxwell, ele vai dizer assim: eles, os muçulmanos, né, a nação islâmica, se espalharam por aproximadamente 60 países diferentes. Aqui temos um mapa, né, tudo que está em verde são nações onde existem os muçulmanos, né, a nação islâmica. Todo o norte da África, atingindo a Espanha, o sul da Espanha, o ocidente, avançam em direção norte até a Ásia Menor, né, Turquia, sendo que ao leste avançam pelo Irã e atingem o Paquistão e inclusive o norte da Índia. Então é um número muito grande. E aí a gente faz uma comparação muito rápida, né? Como é uma praga de gafanhotos? São milhões e milhões de insetos. Essa expressão no texto anterior, né? Como nós estávamos lendo, não é literal, não são insetos literais. É uma comparação com o inseto, né? E o número, quando aparece numa praga, com a quantidade de habitantes e pessoas que compõem esses países, ok? E, novamente, vejam, né? Aonde Deus colocaria o seu povo Israel, tá? Ele é bem pequenininho e vermelho, no meio de todas essas pessoas para que fosse luz, para que seja bênção, ok? Mas nós tiramos várias conclusões da história, vocês conhecem muito bem. Deus abençoou tanto Isaac quanto Ismael, porém, a primogenitura era de Isaac. A missão especial de onde viria o Messias seria da descendência de Isaac. Ok? Então, quando nós falamos por que cresceram tanto esses povos e as nações? Porque Deus abençoou, mas né, a bênção especial estava sobre Isaac. E o inimigo, onde entra nessa história? O inimigo levou mais facilmente o Islã ao engano e ele tentou atingir com muita raiva, né, através de ataques, perseguições, etc., o povo de Israel. Ok? Então, estão Deus e o inimigo trabalhando com essas nações através das suas religiões, das suas autoridades eclesiásticas e civis, né? Reis, imperadores, etc. Tá? Então, há, há uma atenção na quinta, sexta trombeta, né? Dedicada ao Islã na simbologia que nós estamos estudando. Outros expositores cristãos, né, vão dizer que cenas de gafanhotos é uma representação dos grandes exércitos muçulmanos que repentinamente guerrearam contra os cristãos durante séculos. E quem conhece um pouco mais de história, né, vai poder confirmar, né, cruzadas, o ataque do sul da Espanha, né, crescimento pelo lado da Turquia, ok? Então, um historiador, né, poderia, com mais detalhes do que eu, falar de que isso é um fato histórico, né, é comprovado. A luta entre o cristianismo e o islamismo é milenar, tá? Então, a gente está resumindo muitos séculos de história aqui no nosso estudo. E foi-lhes permitido, e aí que sempre Deus, né, é aquele que permite, que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Ou seja, esses gafanhotos atormentassem quem? Os cristãos, né, já desviados da verdade. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então vamos analisar essa expressão. Quantos meses aqui? Só para voltar no texto. 5 meses. 5 meses, né? Cada mês tem 30 dias no calendário bíblico que a gente conhece, né? E se cada dia representa um ano, né? Por Números 14:34 e Ezequiel, nós temos esses textos que fundamentam nossa aplicação de que um dia na profecias significa um ano. Então, 5 meses vezes 30 dias dará uns 150 dias, que na verdade seriam 150 anos.
Isso se aplica do ano 674 ao ano 823, que abrangeria exatamente o tempo do primeiro ataque muçulmano, né? Um ataque feroz, mas iníquo, dos muçulmanos contra Constantinopla, capital do Império Oriental Romano, né? Fundado por Constantino. E até o último ataque que ocorreria por volta do ano 823, ok? Então, mais ou menos, nós temos ali 150 anos cumpridos esse período de onde os muçulmanos tiveram mais hegemonia, né? Mais força, venceram os exércitos dos romanos, dos cristãos romanos. O texto adiante continua, ainda na quinta trombeta. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Então, isso aqui é uma confirmação de que não estamos falando de insetos literais, correto? É uma figura de linguagem. E sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes a ouro. Os muçulmanos, os seus soldados, né, os seus príncipes, eles colocavam adornos que brilhavam, ok? Acabou que não consegui, eu tinha um outro material, mas não consegui achar algumas ilustrações que confirmam essa questão da vestimenta, né? Que os soldados, os príncipes, os generais deles tinham, ok? E os seus rostos eram como rostos de homens. Aqui se referindo e dizendo o texto bíblico, né? Não são insetos, são pessoas, são seres humanos. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. Por quê? Isso todo mundo hoje poderia comprovar, né? Os muçulmanos, os homens, usam cabelos compridos, como de mulheres, e sempre utilizaram, né? E os seus dentes eram como de leões, outra figura de linguagem. E tinham couraças, como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Ok? Então, estamos confirmando com alguns elementos simbólicos do texto que estamos falando dos muçulmanos. Ainda Mervyn Maxwell vai dizer, né, nesse livro, as coroas sobre as cabeças dos gafanhotos podem ser vistas como os longos cabelos que, segundo se diz, os árabes usavam naquele tempo. Alguns deles ainda usam hoje. Né? A aparência semelhante a cavalos dos gafanhotos pode ser associada com a grande quantidade de cavalos literais que os árabes utilizam. Eles são famosos, né, por adestrar, conhecer de diversas raças de cavalos. As asas dos gafanhotos representam a velocidade das primeiras conquistas árabes, porque Deus estava permitindo e era um castigo enviado à Roma papal. Ok? Apocalipse 9, 10 e 11. Continuamos. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. Aqui nós temos uma figura de linguagem mostrando um inseto híbrido, que não é o caso, ele nunca existiu nem nunca existirá. E aguilhões nas suas caudas, está se referindo às suas espadas, né, aos instrumentos que eles inventaram, espadas de diversas formas geométricas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, como nós já analisamos. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, novamente se referindo a quem? A um anjo do mal, né? Liderando esse engano dessa religião, dessas nações. Em hebreu, era o seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. Esse significado representa destruidor. Então, ali nós vemos o inimigo também utilizando esses exércitos para destruir e matar pessoas que se encontravam no engano, né? Resultado da hegemonia de Roma papal, ok? Então, passado é já um ai, e eis que depois disso vem 2 ais. Então, no Apocalipse existem 3 ais que dizem respeito pelo nome, né? Pelo próprio significado da palavra, é um clamor, né?
de alguém gritando com dor, ok? No sentido de receber um juízo, um castigo de Deus. E então há 3 clamores, né? 3 ais descritos. E eles correspondem, esses 3 ais, com a 5ª, 6ª e 7ª trombeta, ok? Porque Deus se manifesta e os homens clamarão, né? Ai, em 3 ocasiões. A profecia que Maomé recebeu do anjo indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo. Vejam, né? Aqui o Apocalipse vai desmascarar quem era esse anjo que se apareceu a Maomé. Outra questão, o sul da Espanha caiu nesse avanço islâmico, né? A França era o próximo alvo. Na verdade, a meta desses homens era conquistar toda a Europa. Mas, em 732 d.C., a estrela maometana, entre aspas, né, se apagou por ação de Carlos Martel, um general cristão. Então, Deus interveio também no sentido de proteger nações que eram protestantes, não puramente católicas, desse avanço dos muçulmanos. Então, os exércitos cristãos e muçulmanos enfrentaram-se em campo aberto entre a cidade de Poitiers e Tours, na França, né? Ao parecer, o sol do dia seguinte, os muçulmanos haviam fugido de volta para a Espanha. E a Europa continuava, a partir daquele ano, a ser nominalmente cristã. Então, Deus está usando, num determinado período de tempo, os muçulmanos para atingir nações cristãs paganizadas. Cumprido esse julgamento, então Deus vai também intervir para proteger nações que, e nós vamos falar daqui a pouco mais detalhes, né? Nações que não se paganizaram tanto quanto a Espanha, a Itália e a França, ok? Então, e esses países foram mais atingidos pelos muçulmanos. Tanto é que hoje existem, né, nomes de cidades. A França tem uma conexão histórica com a Argélia, Marrocos, invadiu. Hoje tem milhares de muçulmanos morando na França, né? Tem árabes descendentes, dupla nacionalidade. Enfim, é algo muito complexo, mas nós vemos que o avanço dos muçulmanos se deu já naquele tempo, né? Através dessas guerras. Em 27 de julho de 1299, Ottoman fundou o Império Otomano, um império dentre muitos que surgiram das grandes nações muçulmanas, ok? Não é o único império. Os muçulmanos investiram contra a Grécia. E estamos falando agora do lado mais oriental, né? Eles não tiveram muitos resultados. E após 150 anos, os muçulmanos venceram a Grécia e tiveram o domínio da parte oriental da Europa. Outros teólogos afirmam de que seriam esses 50 anos um pouco depois, né, bastante depois do que nós afirmamos no slide anterior. Então, há duas possibilidades de interpretação, ambas no passado, sempre considerando ataques dos muçulmanos a algumas regiões do cristianismo, né, que estava na Europa. Então, isso impediu a passagem dos europeus para o Oriente e favoreceu também a descoberta de América. Então, Deus está trabalhando e intervindo para que eles, os muçulmanos, sejam usados como instrumentos de castigo contra os cristãos paganizados, mas não ao ponto de mudar, né, os desígnios de Deus, porque Deus tinha planos para as nações protestantes, né, europeias, para propagar a verdade, o evangelho, né? E depois essas nações prosperariam, nós vamos falar isso depois, né? Como a Inglaterra, seria um exemplo da industrialização, né? Seria uma potência, e depois levaria junto com outras nações ao descobrimento da América, né? Tá? Então, a quinta trombeta, de maneira resumida, constituiu-se no flagelo muçulmano, né, islâmico, maometano, que se estendeu sobre o Oriente Médio e avançou para a Europa. Ok? Então, várias investidas, séculos e séculos de história, luta entre o cristianismo e o islamismo. Ok?
descrito na quinta trombeta. Qual é o segundo ai? O primeiro foi a quinta trombeta, o segundo ai se encontra no versículo 13 a 14 do Apocalipse 9. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Éufrates. Então vamos analisar esses textos, ok? Avançando no tempo, na questão de uma evolução do que seria o islamismo, né? Aqui nós vemos que os turcos seleucidas, uma dinastia da subdivisão do Império Grego, né, de Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande, eles invadiriam o Irã por volta do ano 1000 depois de Cristo. E eles adotariam a religião muçulmana e se tornariam a mais dinâmica e enérgica de todas as nações islâmicas. Ok? Está falando de quê? Do surgimento de um império que estaria sediado ali na região que hoje nós conhecemos como a Turquia. Eles gravitaram em torno de líderes populares, né? Possivelmente, nesse caso, os teólogos não são categóricos, esses quatro anjos forçaram caminho até as cabeceiras do rio Éufrates, ali entre o Irã e o Iraque. Seu objetivo era a Ásia Menor, o coração do Império Bizantino, né? Na região da Turquia atual, a Ásia Menor. Durante muito tempo, eles foram refreados. Refreados no sentido de quê? Deus intervindo e eles sendo segurados junto ao rio Éufrates, né? Eles não passaram para o ocidente nesses seus ataques, ok? Então, uma outra possibilidade é que esses quatro anjos seriam quatro formas, né? Quatro regiões geográficas desse Império Otomano, que também era islâmico, que seriam quatro formas de governo, né? Ou quatro regiões administrativas, que eram os sultanatos: Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, ok? Então, vamos adiante no texto bíblico. E foram soltos quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, ou seja, estava tudo definido, né, na questão do tempo, a fim de matarem a terça parte dos homens. Nunca é literal, ok? E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então, novamente aparece o quê? Um número muito grande de pessoas, né, nessas nações islâmicas, já numa segunda fase, a gente poderia falar, né, no Império Otomano, na região da Turquia. Ok? Utilizando o princípio dia por ano, né, números 14 e 34, né, 40 dias, cada dia representando um ano. Esse texto é um pouco mais conhecido, vou passar um pouco mais rápido. E o segundo texto que nos permite utilizar o princípio dia por ano, Ezequiel 4, 6 e 7, né? 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então, aplicando um dia na simbologia profética, por que nós estamos dizendo que um dia é simbólico? Porque aparecem gafanhotos, aparecem uma terça parte. Não são elementos literais. Então, dia não pode ser literal no texto e no contexto que estamos lendo o Apocalipse 9. Ok? Então, nesse caso, um ano, um mês, um dia e uma hora, conforme se encontra no texto que nós acabamos de ler, se nós fizermos a conversão, né? Um ano são 360 dias, um mês 30, um dia equivale a um dia, uma hora é uma fração de um dia. Utilizando o princípio dia por ano, nós somamos 391 anos e 15 dias. Seria o tempo que o Império Otomano, um dos impérios dentro da grande nação islâmica, né, atacaria, tomaria a região oriental, de onde se encontrava o Império Romano, ok?
Então, após destruírem o principal exército bizantino em Manzikert, os turcos assumiram rapidamente o controle da maior parte da Ásia Menor e deram a essa região o nome de Turquia, pela qual é conhecida até os nossos dias. Então, foi uma religião, um povo que cresceu muito e tomou conta dessa região, ok? Subjugaram o Império Bizantino e ali se estabeleceram. Então, esse um ano, um mês, um dia e uma hora equivalem aos 391 anos. Eles percorrem do ano 1453 depois de Cristo até por volta, né, do ano 1840, 1844, onde o Império Otomano ele sucumbe, né? Ele começa agora a pedir auxílio às nações cristãs para sobreviver, por questões particulares de crise, outros ataques de nações asiáticas ali, ok? Então é um momento onde o Império Otomano tem protagonismo atacando as nações cristãs e é um momento posterior, né, 391 anos depois, onde ele pede socorro e auxílio das nações que antigamente tinha atacado, tá? Ainda na sexta trombeta, versículo 17 e 18. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Não é um texto literal, é um texto simbólico. Novamente descrevendo, e aí não tive tempo, né, de colocar as ilustrações, eu perdi as referências, onde a gente vê de que se descreve, né, literalmente, as couraças brilhavam desses exércitos, né, e eram tão bravos, tão aguerridos, que era como se, né, eles tivessem essa braveza de um animal, eles, né, soltando fogo, fumaça das suas bocas, ok? De forma simbólica, né, metafórica. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, e isto é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Ok? Então, estamos falando dos turcos, como a gente estava trazendo aqui, até aqui. Então, com o passar do tempo, os turcos desenvolveram o Império Otomano sobre as ruínas do grande Império Bizantino. Usaram armamentos à base de pólvora, ok? Já estavam se proliferando esse tipo de armas, e isso casa com a descrição, né? Naquele tempo, se a gente fosse resumir, né? A quinta trombeta, eles não tinham armas de fogo, era tudo com espada, né? Então, agora, com o aparecimento da pólvora, das explosões, né? Dos canhões, a gente vê fumaça aparecendo. E isso condiz com o texto bíblico, a história confirmando o texto bíblico, tá? Essa questão do fogo saindo das suas bocas, etc. Talvez se referindo às armas de fogo. Então, um dos principais ingredientes da pólvora é o enxofre. Aí vejam, né? Como muitos anos depois, né? A engenharia bélica usaria esses elementos para poder criar elementos explosivos, né? A pólvora queima-se, produzindo grande quantidade de fumaça também, ok? Então, o cumprimento profético estava apenas à espera da história, né? Confirmando a sua predição. Versículo 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam, novamente referindo a elementos da sua do seu exército, né? Das couraças, etc. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Esse texto aqui, ele vai explicar
algo que às vezes a gente não entende, né? Onde estava Deus quando, na Idade Média, milhares de cristãos fiéis eram perseguidos? Deus estava usando os muçulmanos para castigar aqueles que tinham conhecimento da Bíblia, receberam, né, herança apostólica do cristianismo apostólico, porém se paganizaram. Então, eles, ao se paganizarem, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, já num tempo onde ela controlava a Europa, perseguindo os santos, esse chamado é para o arrependimento, né? O castigo veio, já que eles tinham acesso à Bíblia, e eles não entenderam que estavam incorrendo em idolatria, né? Adorando ídolos de ouro, de prata e de bronze, né? Na versão mais paganizada, né? Adorando imagens de talvez Júpiter, Zeus, etc., os deuses romanos, e vários séculos depois, né? Já mais cristianizado, adorando santos com nomes, né? Cristianizados, mas na verdade, na essência, eram ídolos, né? Deuses pagãos. Então aqui nós vemos Deus fazendo justiça já na terra, não é a versão final, não é a justiça final que ele dará no final dos tempos, quando a gente vai ler e a Nova Jerusalém for representar os vitoriosos, né? Mas aqui nós estamos vendo que Deus já executa juízos contra aqueles que perseguiram os seus filhos, ok? Tendo o privilégio de conhecer a Bíblia. Então, a sexta trombeta se constitui dos castigos que prosseguiram, abatendo-se sobre as vastas porções da Ásia, África e Europa, sob o controle turco-otomano. Ok? Então, Deus está agindo através de impérios ímpios, né? Assim como utilizou Medo-Pérsia, Babilônia para castigar Israel, está fazendo o mesmo com o Império Otomano, o Império Turco, ok? O Ellen White vai comentar aqui no livro O Grande Conflito, na página 334, algo muito interessante. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa. Isso no momento em que ela já estava sem forças, já não era mais uma potência, né? E assim se pôs sobre a direção das nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Guilherme Miller e seus companheiros. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento, quando estava surgindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esses 391 anos, o início dos ataques muçulmanos contra os cristãos, o fim, tudo isso foi cumprido, né, no primeiro momento na quinta trombeta, Guilherme Miller estudando, e depois no cumprimento da sexta trombeta, né, quando eles examinaram a história, o que estava ocorrendo com a Turquia, a ação desses ataques contra a Europa, tudo isso mostrou, naquela época, o cumprimento profético, né? Eles estavam fazendo o que nós estamos fazendo hoje, né? Estudando a história junto com a profecia e vendo que os eventos estavam se cumprindo. Então, a maneira de conexão, né? A gente sempre vai trazer isso, porque isso nos dá confiança na aplicação que estamos fazendo, né? Porque são outros estudiosos que fazem isso também. Há um avanço na linha do tempo das igrejas, né, que nós já estudamos há 2 vídeos atrás, 2 semanas, os selos, ok? Que correm em paralelo com as igrejas, e as trombetas, né? Religiões que foram atingidas pelos juízos de Deus. O judaísmo, Jerusalém foi destruída, lembra-se? O Império Romano, as tribos bárbaras foram usadas por Deus para fazer juízo contra o Império Romano. Quando o Império Romano mudou de fase e migrou para a Roma papal, né? A igreja cristã foi contaminada. Então aqui nós vemos que Deus também não passou desapercebido e ele enviou juízos contra essa religião apostatada. Veio a Idade Média
e então surgiu aqui os muçulmanos e o flagelo maometano e o islamismo, né? Ok? E posteriormente, já indo para a sexta trombeta, estamos falando dos turcos, herança muçulmana, atacando o oriente da Europa, ok? Então, nós vamos deixar isso aqui em aberto, né? Porque a gente vai dedicar um pouco de atenção quando formos falar da sétima trombeta, tá? Então, a maneira de resumo aqui, nós vemos também os anos, né, onde os teólogos interpretam o primeiro ai e o segundo ai, né, de 632 a 1449, seria o primeiro ai, junto com a quinta trombeta, do 1449 até 1840, 44, o segundo ai. Lembrando, e a gente coloca isso aqui intencionalmente, né, vejam que exatamente, não o ano cravado, né, mas eu falo assim, exatamente quando Roma papal teve hegemonia, perseguiu os santos, né, os filhos de Deus, por 1260 anos, qual é o problema que Roma papal enfrentou? A perseguição, luta, ataques, açoites dos muçulmanos, né, do Islã, ok? De 538 em 638, de repente foram surpreendidos pelos ataques dos muçulmanos. No ano 1798, esses ataques foram até mais ou menos o ano 1840. Então, Deus estava utilizando o Islã para atingir um império romano, né, papal, cristianizado, e que estava usando os poderes dos reis da Europa, né, para perseguir os santos. Ok? Então, não nos esqueçamos, né? Deus está presente com aqueles que estão sofrendo, né, nos dias de hoje, porque esteve no passado, na Idade Média, e Deus atuou também através de exércitos, né, através de um juízo já nos dias que ocorreu tudo isso. E hoje, da mesma forma, Deus nunca deixa de atuar para socorrer e ajudar os seus filhos, tá bom? Então vejam aqui uma ilustração histórica como o Islã, através de 548 batalhas, né, identificadas ao longo da história e geograficamente, acometeu Roma, desde o ano 632 até o ano de 1840. Muitas e muitas batalhas, muitas guerras, livros e livros de história, né, sendo contados. Interessante, já que a gente já faz uma análise geográfica aqui, né? Como a Espanha, o sul da França, a Itália foram devastadas por esses ataques. Aqui já estamos falando um pouco da antiga Iugoslávia, né? Romênia, Bulgária, Grécia, nações cristãs, né? Em versões diferentes daquelas que conhecemos, comparadas com a Europa Ocidental, né? Mas também são nações cristãs, tá? Sendo atingidas ali por causa dos juízos de Deus. Um fato interessante, eu estava até pincelando esse comentário, né? Durante todos esses séculos de ataques, Deus atingiu exatamente nações que estavam mais paganizadas do que as outras. Lembra-se que surgiu o protestantismo, né? Com Martinho Lutero, Calvino, Wycliffe, etc., etc. Então, essas nações onde o protestantismo surgiu, se expandiu, levando a verdade, redescobrindo a verdade do santuário, né? Lembra-se que a gente mostrou isso. Deus, na sua misericórdia, protegeu essas nações dos ataques muçulmanos. Ok? Então, em nenhum momento Deus perdeu o controle da história, né? Deus está, ao mesmo tempo que deixando muçulmanos, cristãos paganizados e cristãos protestantes livres de escolherem a verdade, Deus também está usando esses três grupos para que a profecia se cumprisse, porque Deus sabia o que ia ocorrer ao longo da história, tá? Então, isso é só para dizer e mostrar, né, de que na sexta trombeta
foram atingidos pelo ataque do islamismo, né? Exatamente as nações que tiveram o paganismo cristianizado com mais ênfase, né? E onde o Estado e a igreja se uniram, né? E se prostituíram de forma a perseguirem os filhos de Deus, ok? Então, Deus demonstra aqui que ele tem o controle da história mais uma vez. Daqui nós vamos para a parte final, a gente vai passar um pouco mais rápido nisso daqui, são detalhes que fazem interessante também o estudo do Apocalipse. Existem pares que podem se formar entre as trombetas, por exemplo. O primeiro e a segunda trombeta formam um par, né? Porque Roma é atingido, né? Roma destrói Jerusalém e no caso da segunda, tribos bárbaras destroem Roma, ok? Estamos a maneira de recapitulação colocando como se conectam em pares as trombetas. A terceira e quarta trombeta formam um segundo par. A terceira é um erro poluiu a igreja, né? De Cristo na Terra, o paganismo, né? O paganismo foi colocado dentro do cristianismo. Na quarta trombeta, um erro escureceu o mistério sacerdotal de Cristo no céu. A questão da intercessão de santos, né? E aí, novamente, um elemento que conecta essas duas trombetas. A quinta e sexta trombeta, não sei se vocês perceberam, nós vemos cavalos, descrição de períodos de tempo, né? Por um lado foi 5 meses, na quinta, na sexta trombeta foram 391 anos, né? Um ano, um dia, perdão, um ano, um mês, um dia e uma hora. Surgem do abismo, no outro caso surgem das margens do rio Éufrates, recebem autorização para atormentar e no outro caso recebem autorização para matar as pessoas, né? Quando usadas para levar esse castigo para os cristãos paganizados, tá? Então, essas conexões são muito interessantes, porque aqui nós estamos conectando um primeiro momento o Islã, né? Em algumas regiões ocidentais, né, atacando Roma papal, cristianizada, e aqui nós vemos esses mesmos muçulmanos, vários séculos depois, atacando regiões orientais, tá bom? Dessa mesma Roma papal cristianizada. E é nesse momento, entre a sexta e a sétima trombeta, que vai aparecer um intervalo, um parênteses, tá? Um interlúdio. E, novamente, como ocorreu entre o sexto selo e o sétimo selo, não sei se vocês se lembram, né? Entre o sexto e o sétimo selo, nós vimos o selamento dos 144 mil. E agora, entre a sexta trombeta e a sétima, nós vamos dedicar 2 capítulos, 2 diferentes estudos, tá bom? Para entendermos o que são o livrinho, uma mensagem doce na boca e amarga no ventre, Apocalipse 10, e 2 testemunhas, o que representam, o que a profecia fala a respeito dessas 2 testemunhas, quem são, tá bom? Então é como se estivéssemos numa grande tela profética, né, que pudesse ser dada uma tela touch, ok? A gente está estudando as igrejas, a gente está avançando no tempo. Quando vem entre o sexto e o sétimo selo, a gente usa os dedinhos, né? E a gente abre um zoom para entender o selamento dos 144 mil. Nós fechamos com os dedinhos na tela touch, né? E na linha do tempo, fechamos o sexto, sétimo selo. Nós entramos nas trombetas, estamos avançando no paralelismo e no avanço do tempo, e de repente aparece um novo intervalo, né? Nós damos um zoom e nós vamos agora estudar na semana que vem, por 2 semanas, 2 capítulos do Apocalipse, capítulo 10 e capítulo 11, antes de fechar esse zoom e estudarmos a sétima trombeta. Mas como por questões didáticas a gente precisa, né, para não deixar muito desconexo, nós vamos ver rapidamente o que é a sétima trombeta também, tá? Então, depois vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão. Por que do nada estou colocando aqui a França? Não é do nada, tá? Mas é um elemento que vai se conectar com a sétima trombeta. A França foi usada por Deus
para acabar com a hegemonia da Igreja Católica, ok? Na perseguição aos santos. Porém, o inimigo também usou a França para plantar o ateísmo, ok? E, consequentemente, o juízo e castigo de Deus veio sobre a França. Então, a França rejeitou a reforma protestante e, então, ela colheu uma revolução que trouxe muitas dores, né, para esse povo francês, tá? Então, nós vamos estudar, quando estudarmos as duas testemunhas, o que a França fez com o Antigo e o Novo Testamento, as duas testemunhas, tá bom? Isso só como um parênteses bem curtinho do estudo que será tratado com mais detalhe. Sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no seu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, passados os ais, passados os juízos da sexta trombeta, passado a mensagem do livrinho, passado a mensagem das duas testemunhas, na sétima trombeta será aplicada uma batalha final e um castigo final aos ímpios. Isso está no futuro, ok? Quando houver uma congruência das religiões no ecumenismo que ainda vai ocorrer e está se configurando, Deus, na sétima trombeta, vai castigar todos aqueles que tiveram oportunidades e rejeitaram a sua palavra, né? E rejeitaram se arrepender dos seus pecados, ok? Então, a sétima, nesse contexto que estamos estudando, está sim no futuro, tá bom? Pelo texto que está aparecendo, da maneira que nós estamos vendo. E os 24 anciãos, lembra-se quando estudamos os selos, né? Que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, postraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ou seja, na sétima trombeta, Jesus volta para dar fim de forma definitiva aos ímpios, né? A todos aqueles que perseguiram, e aí será a última perseguição final, da qual falaremos no capítulo 12, 13, né, e 17, que Jesus vai castigar todos esses reinos e essas religiões que se unirão para perseguir os filhos de Deus, ok? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Está relatando um castigo futuro dos que perseguirão o povo de Deus. O último ai, né, engloba a final e terrível explosão de ódio e paixão humanos que caracteriza o período final da história terrestre, justo antes da segunda vinda de Jesus. Estamos avançando, repetindo, avançando, aprendendo coisas novas e nos aproximando da última batalha, quando nós terminaremos de descer no nosso V e começaremos a subir, quando Deus, de fato, vai concretizar as vitórias contra o mal. Porque até aqui nós vemos que Deus está executando juízos, mas não são juízos definitivos, porque a história continua. E aqui me permitam trazer algo que recentemente eu peguei de uma fonte muito rica, como Jesus, de maneira paralela, já tinha descrito em Mateus 11 3 ais, ok? 3 ais para 3 cidades conectadas com 3 cidades pagãs, ok? Então vejam aqui, vamos fazer um paralelismo entre as palavras de Jesus com o Apocalipse. Jesus disse, né? Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependido, ou prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: a ti, Corazim, ai de ti, Betsaida,
Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor contra os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Não sei se vocês perceberam, nós falamos de que as nações cristãs paganizadas foram atingidas pelo juízo de Deus. Aqui nós vemos 3 cidades judaicas, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, recebendo 3 ais, ou seja, receberão o quê? Castigo. E se comparam com 3 cidades gentias, Tiro, Sidom e Sodoma. Entre o primeiro e o segundo ai, né? Perdão, o primeiro e o segundo ai estão conectados na linguística, no texto como Jesus falou as suas palavras. E há um intervalo linguístico entre o último ai dado a Cafarnaum. Ok? Perceberam como aqui nós vemos uma quinta trombeta, uma sexta trombeta e um intervalo profético para a última, sétima trombeta, fazendo paralelo com Cafarnaum? Eu vou mostrar um gráfico para vocês entenderem melhor. Tá? Temos um primeiro ai, um segundo ai e um terceiro ai. Ok? Cada coluna é um ai. 3 cidades judias, né, ou judaicas, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e há um intervalo linguístico, as palavras de Cristo, intencionalmente, né, porque ele seria o autor também, né, do Apocalipse de João. As cidades gentias são Tiro, Sidom e Sodoma. Da mesma maneira, essa conexão e o paralelismo, né, com a quinta trombeta, com a sexta trombeta e com a sétima trombeta. O intervalo linguístico entre as 2 primeiras cidades e a terceira, né, é o intervalo que nós vamos estudar nos próximos estudos. O livrinho, né, Doce e Amargo, e as 2 testemunhas, ok? Então, aqui nós vemos a quinta e sexta trombeta descritas no capítulo 9, que nós estamos terminando de estudar. E o capítulo 10 será estudado nos próximos estudos, ok? E a sétima trombeta, por isso que estamos pulando, não sei se vocês repararam, né? Nós já fomos para o capítulo 11, mas você fala, mas por que você pulou o 10? Porque o 10 é um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, ok? Então, isso tudo para a gente tirar uma lição muito, muito, muito forte, na minha opinião, né? Estou com o meu coração. Quantas oportunidades foram dadas às nações de Israel pela passagem de Jesus? Elas viram os milagres acontecendo e não se arrependeram. Cidades gentias também receberam os profetas e não se arrependeram. Católicos romanos paganizados por séculos e milênios tiveram acesso à Bíblia, né? E eles não se arrependeram. Muçulmanos, eles receberam verdades parciais da palavra de Deus. Vocês viram, né? Um único Deus, etc. E eles também não se arrependeram. Mas quando eu digo que esses grupos não se arrependeram, são aqueles que receberam e receberão os castigos divinos. Porque alguns de Israel, da Igreja Católica e dos muçulmanos se arrependeram e se salvarão. Ok? Mas fica aqui uma mensagem muito clara que o castigo será dado em função da luz que cada um de nós estamos recebendo ou estamos rejeitando. Estamos tomando decisões a favor ou contra o conhecimento que estamos adquirindo? Às vezes, muitas pessoas dizem, eu não quero estudar a profecia porque
eu vou ficar com medo, vou ficar assustado. Isso é uma informação, isso é um preconceito equivocado. Mas quando uma pessoa estuda a palavra de Deus e ela entende e poderia tomar uma decisão, também é uma decisão equivocada, né? Tem outras pessoas que falam, não vou estudar porque eu não quero tomar decisões. Essa pessoa também será julgada porque, podendo estudar, não estudou a palavra e poderia ter tomado decisões oportunas, né? Então, todos nós seremos julgados pelas oportunidades que tivermos, tanto de crescimento quanto de prática do nosso conhecimento. E o arrependimento é chave para todos os grupos, muçulmanos, cristãos paganizados, cristãos protestantes ou cristãos remanescentes do último dia. Todos nós precisamos de arrependimento. Ou todos nós sucumbiremos diante do juízo de Deus, que virão, no nosso caso, na 7ª e última trombeta. Ok? Então, o juízo de Deus se manifestará na 5ª trombeta, atacando Roma Oriental, a 6ª trombeta atacando o papado, né? E proferindo uma ferida mortal. E uma 7ª trombeta, Deus fará cair Roma quando essa Roma papal terminar de curar a sua ferida mortal e perseguir os santos, a 7ª trombeta vai englobar o que serão as 7 últimas pragas, para então, de uma vez por todas, Deus eliminar qualquer instrumento do mal na sua versão cristianizada, paganizada, na sua versão romana. Ok? Então, Jeremias 6,17 diz, também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Nós escutaremos, nós nos arrependeremos ouvindo essas mensagens, né? Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, promulgai uma santa assembleia solene. Esse é o chamado que nós estamos tendo hoje. Pois Jesus, né? E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta. A 7ª trombeta vai se cumprir, né? Nesse caso está se cumprindo em Mateus 24. Jesus também conectando as trombetas à sua segunda vinda. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Ou seja, Deus vai chamar os seus escolhidos de onde? Do catolicismo romano, apostatado, que vai abandonar Babilônia. Muitos muçulmanos estão recebendo sonhos do Deus verdadeiro, que Jesus é maior profeta do que Maomé, e muitos cristãos protestantes estão entregando suas vidas, né, para se juntarem, para formarem o último grupo que será salvo, né, o dos 144 mil que nós estudamos na semana passada. Tá? E, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós não temos por que temer as mensagens das trombetas, porque as mensagens das trombetas trazem justiça e juízo para os ímpios, e trazem salvação e restauração para os filhos de Deus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A última trombeta é a que nos assegura a vitória de Deus contra o mal. Você e eu, independente, somos descendentes de muçulmanos, cristãos paganizados, católicos, talvez descendentes de protestantes que se afastaram da verdade ou deixaram de protestar e reformadores que deixaram de reformar, ou você e eu que somos parte do grupo de cristãos adventistas, reconhecidos profeticamente como a igreja remanescente dos últimos dias, que temos pecado, temos sido negligentes, que não temos levado essa mensagem aos nossos irmãos, você gostaria de entregar sua vida a Jesus para que, quando Jesus voltar, nós sejamos chamados e possamos abraçá-lo junto às nuvens dos céus? Que Deus possa nos ajudar para que você e eu façamos parte desse grupo.
Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia ao longo dos séculos, das eras, dos milênios, para com gregos, romanos, muçulmanos, cristãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre os usou de forma sutil, às vezes mais intensa, para que o ser humano pudesse ser chamado ao arrependimento. Às vezes precisou ser uma guerra, uma catástrofe, um problema, para que as nações se atentassem de que o Senhor governa ao longo da história. Obrigado, Senhor, porque essas profecias nos mostram que o inimigo foi derrotado e apesar dele usar os exércitos ímpios e pagãos, a gente entende que o Senhor está no controle da história. Que nós venhamos a abandonar os grupos aos quais nos encontramos para formarmos a igreja verdadeira dos últimos dias, assim como nós estudamos o grupo que será selado e que será mensageiro das verdades finais para o nosso tempo. Abençoe cada pessoa que está estudando aqui hoje, perdoe nossas falhas, nossos pecados, complete em nós o que precisa ser completado até o grande dia, o encontro com o nosso querido Salvador. São bênçãos que nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.